Precisamos conversar sobre um assunto muito importante. As câmeras do iPhone 13 Pro. Porque esse daqui para mim é o primeiro celular que eu consigo substituir a minha câmera principal para gravar vlogs. E com a introdução do modo cinemático eu consigo ter uma simulação de uma profundidade de campo como se fosse de uma câmera com um sensor muito maior. O iPhone 13 Pro ele vem equipado com 3 câmeras, sendo a câmera grande angular, a câmera normal e a câmera de telefoto, com aberturas que vão variar de 1.5 até 2.8. O que não é um número muito importante, porque se a gente for comparar com uma câmera normal, o sensor da câmera normal vai ser muito maior. Então esse 2.8 na verdade deve ser um 5.6. Começando pela parte de fotos, o iPhone 13 Pro ele consegue dar um zoom de até 3 vezes na câmera de telefoto e você consegue dar um zoom de até 15 vezes digital. Não é o melhor dos zooms comparado aí a Samsungs e Xiaomi da vida, porém dá pro gasto. Uma função muito legal que a gente vai ter na opção de fotos é a foto em RAW. O formato RAW ele é um formato que ele não é comprimido, então ele vai te dar uma foto muito mais pesada, variando aí de 25 a 30 megabytes, enquanto o formato de JPEG vai dar uma foto de 2 a 5 megabytes. Porém, tendo essa foto não processada, eu consigo colocar ela num editor como o Lightroom e fazer várias edições sem perder a qualidade da foto. Que isso é algo que eu acho muito legal para os fotógrafos e algo que eu sempre quis que tivesse em qualquer celular há muito tempo. Porque essa era a maior diferença entre as câmeras profissionais que conseguiam tirar fotos em RAW e os celulares. Daí quando você tirava a mesma foto com o celular e com a câmera profissional e você ia editar a foto, a imagem ela começava a ficar uma porcaria, enquanto a câmera profissional ela conseguia manter todos os detalhes. E agora com o iPhone 13 Pro temos fotos em RAW. Temos também fotos no modo retrato, que já não é mais novidade para ninguém, porém uma dica que eu dou para vocês é experimentar tirar a foto no modo retrato com o zoom de 3 vezes, utilizando a câmera de telefoto. E utilizar o modo retrato bem fraquinho, a abertura ali de mais ou menos f8. Para não ficar um negócio muito artificial, deixa fotos muito legais. Agora mudando para o modo vídeo, o iPhone 13 Pro ele vai gravar nas mesmas qualidades que os outros iPhones, sendo 4K em 24 frames por segundo, 30 e 60, e Full HD em 30 e 60. E também Slow Motion em 120 frames e 240. E aí vai uma segunda dica para você, se você quiser ter um Slow Motion não tão forte, exagerado quanto um 240 frames, porém com uma qualidade sim muito boa, e você não vai se importar de editar essa imagem depois, é você gravar em 4K em 60 frames e depois reduzir até 40%. Aí você vai ter um vídeo em slow motion em 4K que vai ser uma qualidade bem legal. E outra função dos modelos Pro é a função de ProRes, que parecido com o RAW para as fotos, o ProRes no vídeo ele vai gravar um vídeo muito mais pesado, porém que vai te dar uma qualidade muito superior. Principalmente se você estiver fazendo vlogs e estiver pensando em editar essa imagem depois, eu recomendaria você gravar em ProRes. Porém, o ProRes ele é extremamente pesado. Então você tem algumas opções. Uma, comprar um iPhone com bastante armazenamento ou gravar clipes bem curtos. Uma dúvida que eu tinha era se dava para utilizar o ProRes na versão de 128 GB e a resposta é sim. Dá. Porém, você vai ter uma limitação quando utilizando o ProRes na versão de 128 GB, que vai ser que você só vai poder gravar em Full HD 1080p em 30 quadros por segundo. O que ainda assim é uma qualidade muito boa, ainda juntando com o ProRes. Porém, nos meus testes, o ProRes em Full HD 30 frames por segundo ainda assim é uma qualidade inferior ao 4K, sem ter ProRes. Então, se você tiver um iPhone acima de 256 GB, você vai conseguir utilizar o ProRes também em 4K. Outra função super legal das câmeras do iPhone 13 Pro e do Pro Max é a versão de macro. Então com a câmera macro você vai conseguir chegar super perto dos seus objetos e tirar fotos que o olho humano não consegue enxergar. Então se a gente for parar para pensar, na verdade tem 4 câmeras, porque a gente tem telefoto e macro também. E a câmera de macro ela não funciona só para fotos, ela funciona para vídeo também. Então é isso que eu estava falando no início do vídeo, como é interessante que você consegue gravar um vlog utilizando um celular e você tem 4 câmeras diferentes. Então você pode brincar com ângulos de macro, você pode brincar com telefoto, com uma câmera grande angular para você fazer os seus vlogs e com uma câmera normal. Eu particularmente, no fim das contas, eu raramente utilizo a câmera principal dele. Ou eu sempre estou utilizando a câmera grande angular ou a câmera de telefoto. Que na minha opinião, o peso a mais comparado à versão 13 vale a pena quando você tem essa câmera de telefoto, que é super legal. Agora falando do maior diferencial da câmera do iPhone 13
13 Pro e Pro Max, que é a primeira vez que a gente tem a introdução do modo cinemático. Que, se eu não estou enganado, o iPhone 13 e o 14 são os únicos iPhones que você vai ter essa versão cinemática. A versão em modo cinemático basicamente é a mesma versão que a gente tem em fotos no modo retrato, porém para vídeo. Então ele vai fazer um tracking do seu objeto e ele vai desfocar o fundo, tentando emular o que as câmeras profissionais com maiores sensores e uma abertura muito maior conseguem fazer naturalmente. Vamos lá! Eu gostei do modo cinemático, gostei, e muito mais do que eu achei que eu fosse gostar. Eu pensei que o modo cinemático ele fosse falhar comigo várias vezes e ficar focando em lugares diferentes e não ser um desfoque tão legal. Porém, eu devo confessar para vocês que o processamento de hoje em dia aí tá um negócio bem legal. Principalmente por conta desse carinha aqui. Essa bolinha preta que vocês estão vendo é o sensor de LiDAR. Esse sensor ele consegue medir a profundidade das coisas. Então ele vai te dar um desfoque muito mais real. Esse é o fator número 1. Fator número 2 é como é feito o desfoque. Ele é um desfoque bem suave e você não consegue ver muito assim onde começa o desfoque e onde termina. Porque ele tem um feather do inglês. Não sei como é que é em português esse nome. Porém é uma suavidade. E isso deixa o vídeo muito mais natural. Até se não estiver focando na parte certa, essa suavidade que deixa na imagem já dá um look totalmente diferente. Então, pontos para o modo cinemático. Agora, um problema que eu encontrei utilizando o modo cinemático na câmera de telefoto foi que a qualidade não é tão boa. Eu recomendaria você utilizar essas duas combinações só se você estiver num dia com bastante sol, onde a iluminação é muito boa e você não utilizar um desfoque tão forte. Porém, se você estiver utilizando dentro de lugares fechados, onde você não tem uma iluminação tão boa, o modo cinemático com a câmera de telefoto não fica legal. Já na câmera normal, utilizando o cinemático, pode ter uma iluminação ruim que vai ficar tranquilo. Então isso é a experiência de quem já utilizou essa câmera bastante. Outra função legal também do modo cinemático é que você consegue utilizar ele no modo selfie. O que eu fiz vários testes utilizando no modo selfie e utilizando gravando para frente na câmera traseira, e eu simplesmente não notei diferença nenhuma. Então fica a minha dica, se você quiser fazer o vlog utilizando a câmera de modo selfie, que muitas pessoas por aí vão dizer para você que não é tão boa quanto a traseira, e sim, é verdade, no modo cinemático eu não percebi tanta diferença assim e foi bem difícil saber qual câmera era qual. Então, para vlogar no modo cinemático, câmera de selfie vai ser uma ótima opção. Um ponto negativo e que eu acho que nas próximas versões aí, a partir do 15, 16, deve vir é o modo cinemático na câmera grande angular, que é a câmera que eu utilizo na maioria das vezes quando eu estou me filmando. Outro ponto sobre o modo cinemático é, se você for editar ele no computador, tem uma opçãozinha que você precisa ativar. Quando você está na sua galeria e você entra em qualquer vídeo aqui gravado com o modo cinemático, você vai em compartilhar e antes de você compartilhar, você vem aqui em cima onde diz options ou opções e aqui onde diz compartilhar toda a informação das suas fotos. Porque isso é um negócio bem chato. A hora que você manda, por exemplo, por AirDrop utilizando essa função, ele vai criar uma pasta para cada vídeo, vai botar, se não me engano, 3 ou 4 arquivos lá dentro, sendo um arquivo sem desfoque nenhum e um arquivo com desfoque. Minha dica, pode apagar todos os arquivos, que só o arquivo sem desfoque, quando você colocar dentro do Final Cut, ele vai ativar a opção de modo cinemático e daí sim você vai poder editar o modo cinemático depois já de ter gravado. Então é bem chato, imagina se você faz um vlog e daí você grava várias coisas no modo cinemático, quer editar na pós e daí ele vai criar uma pasta para cada vídeo. Daí você tem que ficar apagando o vídeo e tirando de pasta, é um trabalhão. Porém, eu posso garantir para vocês que o modo cinemático fez um ótimo trabalho comigo. Em pouquíssimas ocasiões eu precisei mudar na edição onde que ele tinha que focar. Isso é outro ponto legal. Se você gravar no modo cinemático, você não precisa se preocupar se ele focou na parte certa ou não. Porque depois de ter gravado, você consegue ainda assim editar a profundidade de campo. Então, você gravou o vídeo, você pode mudar se você quer uma abertura de 1.8 ou de f16 para ficar bem desfocado ou bem claro o fundo, e até se por acaso ele focou numa parte que você não queria, você consegue mudar isso também na edição, sendo no celular ou no computador. E por que eu acho que o modo cinemático é um game changer, é uma coisa muito interessante, muito legal para criadores de conteúdo? Porque na minha opinião você não vai estar utilizando um celular desse para fazer muitos vídeos na horizontal e gravar vídeos cinemáticos para colocar no YouTube. Sim, dá para você fazer isso e gravar vlogs tranquilamente, porém eu acho que o modo cinemático ele vai acabar se destacando mais dentro do Instagram e em plataformas onde o conteúdo é na vertical. Porque se a gente comparar um vídeo
gravado com um celular versus um vídeo gravado com uma câmera profissional, a câmera profissional ainda assim vai ter uma qualidade superior. E esse tipo de vídeo na horizontal você só vai encontrar ele no YouTube. Porém, já se a gente for para plataformas como o Instagram e o TikTok, lá 99% dos vídeos são gravados com o celular. E você tem um iPhone 13 Pro, onde você vai ter um modo cinemático, ele vai se destacar comparado a qualquer outro celular sem esse desfoque de fundo. Então o seu conteúdo ele vai ter uma qualidade superior utilizando no modo vertical, na minha opinião. E é aí que eu acho que esse celular vai se destacar muito mais. E tudo que eu tô falando nesse vídeo aqui é opinião minha, coisa que eu utilizei e eu testei na prática para trazer para vocês. E como vocês podem ter visto, foram muitos pontos positivos contra alguns negativos. Para testar mesmo esse celular, eu passei uma semana mais ou menos indo andar de bicicleta e fazendo vídeos na trilha para fazer um vlog completo. Então, esse vlog completo que eu fiz utilizando o iPhone 13 Pro e utilizando todas as câmeras dele, você pode encontrar aqui embaixo na descrição. Se você quiser ver o review completo do iPhone 13 Pro, é só você clicar na tela aqui do lado. Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.